Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Jailton. Mais uma vez, quero aqui trazer uma reflexão a meio ao seu coração. Texto aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. É um assunto muito complicado de falar nos dias atuais, porque tem muita gente que está entrando no mesmo caminho do grande anjo que caiu lá em Isaías capítulo 14, versículo a 14 a seguir. E também Ezequiel capítulo de número 28, diz sobre a queda de um grande anjo, de um querubim. Mas Provérbios 29 e 23 diz que a soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito obterá honra. Tiago 4,16 diz: Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. E para concluir, Provérbios 16:5 diz: O Senhor detesta todos os orgulhosos e ele não escaparão do castigo. Veja que os textos bíblicos sempre apontam que os orgulhosos não prosperarão. Os orgulhosos, os soberbos, não vão crescer. Porque a Bíblia diz que Deus o abate, Deus o destruirá. A soberba precede a desonra, a destruição, a ruína, a vergonha. Estamos vivendo em uma geração, em uma época onde o orgulho, a soberba tem tomado conta de coração de muita gente. Ministros, adoradores do Senhor, homens e mulheres que Deus levantou, que ao receber talentos, receber dons, foram se destacando e por causa disso eles têm caído, têm falhado na questão de se engrandecer, soberbecer, de querer ser mais do que os outros demais. A Bíblia diz que a soberba precede a desonra, mas Deus dá graça aos humildes. Quando nós olhamos para o contexto onde estamos vivendo uma geração que está um declínio, uma decadência terrível, onde nós deixamos de adorar o Criador, o nosso Deus, para adorar talentos, dons que os homens têm apresentado. Tudo isso vai passar. Tudo isso um dia há de ficar. O que vai ficar é os frutos do Espírito. É isso que nos leva à humildade, a Cristo. Quanto orgulhosos, soberbos, têm caído da sua chamada, do seu ministério, da posição eclesiástica. Quanto casamento tem sido destruído por causa da esposa, com um orgulho que não tem tamanho mais, aonde desonra seu esposo, aonde não reconhece que está a um passo à frente do seu esposo. Quanto esposo não tem a sensibilidade de conhecer a mulher como um vaso mais frágil. E o orgulho tem tomado conta de toda a humanidade, em todas as esferas que você e eu possa imaginar. Porque é uma semente diabólica que o diabo tem plantado no coração de muita gente, dentro e fora da igreja, entre aspas, nós. Por quê? Porque o orgulho é uma pequena semente que o diabo coloca no coração da raça humana, para que aquela semente venha crescendo, germinando, com quê? Porque as pessoas têm alimentado, têm, na nossa linguagem popular, têm aguado, têm cuidado dessa pequena semente e ela tem se esparramada, crescido no coração de muita gente, trazendo ruína, destruição, como diz em Provérbios 16. Nós possamos vigiar. Jesus está voltando. É tempo de nós servirmos. Não queremos aparecer. O servo, ele serve com humildade. Muitas das vezes, ele tem até certeza, tem direitos, porém, por causa da obediência ao seu Senhor, ele acaba se redimindo, tomando a posição de servo, como Cristo, em Filipenses capítulo 4, tomou. A Bíblia diz que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se nós, Igreja do Senhor, obedecemos a palavra, servir e seguir aquilo que está escrito, não quebrando os princípios, pode ter certeza que Deus honrará, porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas honra os humildes. Seja humilde na sua casa, seja humilde no seu casamento, seja humilde na sua chamada, no seu ministério, na sua posição eclesiástica, porque Deus há de honrar a minha e a sua fé, porque a nossa cidadania não é aqui, a nossa cidadania é celestial e é para lá que nós iremos um dia. Deus te abençoe, em nome de Jesus.